Olá, Alberto, queres falar aqui do voto dos outros países da CPLP na suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU? Quero, sim senhor. Olá, Vanessa, boa tarde. A designação Conselho de Direitos Humanos da ONU em si já parece um bocado irónica, dado o tipo de países que costumam integrar essa instituição. Parece ironia, de facto. De qualquer maneira, também, além disso, quero dizer, também é uma instituição que não serve para nada. E então, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU decidiu suspender a Rússia do seu seio, por assim dizer. E houve, para minha relativa surpresa, não digo um relativo consenso, mas houve uma maioria vasta de países que votou a favor dessa suspensão. E não vou citar uma maioria vasta, é óbvio que não vou citar esses países, mas digamos que envolvem todo o Ocidente e muitos países que não são do Ocidente e uma boa parte do terceiro mundo, o antigamente chamado terceiro mundo, os países em desenvolvimento, acho que é assim o eufemismo em vigor. Agora, quem não votou a favor, houve duas fações que não votaram a favor da suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Houve os países que votaram contra, abertamente contra, entre os quais se inclui a Rússia, inclui-se os países súbditos da Rússia, como a Bielorrússia, e inclui-se os países declaradamente comunistas, Cuba, Coreia do Norte, Nicarágua, Vietnã, por aí. É só fazer o inventário. E depois há uma série de países que se abstiveram, julgo que são uns 30, à volta disso, uns 30 e tal, espero não estar errado, que se abstiveram, portanto, mais ou menos estiveram do lado da Rússia, não assumindo esse papel, mas ficaram do lado da Rússia. E é curioso que nesses países, nessas poucas dezenas de países que se abstiveram, se encontram, com exceção de Timor, se encontram todos os países da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, com exceção de Portugal, não é? Está lá o Brasil, que tem na liderança o Sr. Bolsonaro. Se tivesse o Sr. Lula ou alguém do PT, não seria diferente, porque sabemos a posição do PT face ao conflito e sabemos ou tentamos perceber a posição do Sr. Lula, mas percebemos que não é muito distinta da posição do PT, é apenas mais subtil em relação à simpatia que nutrem pelo Sr. Putin, tal como o Sr. Bolsonaro nutre. Portanto, o Brasil absteve-se de suspender a Rússia e o mesmo fizeram Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, ou seja, praticamente todos os países que, com Portugal, fazem a tal comunidade. E isto mostra que a comunidade não tem muita razão de ser, não devia ter muitos laços que a unissem, portanto, e é curioso, ou também não é curioso que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não tenham dito uma palavra sobre o assunto. Obviamente não vão dizer, e sobretudo o Sr. Presidente da República, que gosta muito de estreitar os laços com os países que formam, junto com Portugal, essa comunidade linguística. E não só, segundo dizem, porque assumir este voto, notar a existência desta abstenção coletiva desses países, era perceber que esses países não têm nada, ou têm muito pouco hoje, dependentemente dos seus regimes, ou dependentemente de quem os dirige neste momento, mas eu julgo que não será só uma questão conjuntural, será uma questão estrutural. São países que estão, por diversos motivos, ou não sei se esses motivos são comuns a todos esses países ou não, são países que estão fora do Ocidente, estão fora da nossa esfera, ou daquilo que deveria ser a nossa esfera. É evidente que a relação com esses países é mais uma relação hoje em dia, em boa parte simbólica, que serve sobretudo para haver umas comitivas a viajar até lá e dar uns passeios. Não tem uma função por aí além. A parte linguística ainda menor, impuseram-nos aquela questão do acordo ortográfico, que alguns aqui, que Portugal mais ou menos aceitou e que o resto dos países não ligou pevas. Mas o que se passa, na verdade, é que na essência esses países não são países próximos de nós como a retórica oficial gostaria que fossem, ou tenta fingir que são. São países cujos interesses são, ou interesses ou até convicções, ou até mesmo orientações ideológicas, estão bastante distantes daquilo que une o Ocidente nesta matéria, e o Ocidente nesta matéria com muitas nuances e com muitas decisões que até podem ser discutíveis, e são com certeza, tem-se mostrado sem dúvida unido. Esses países da CPLP não fazem parte dessa união, com certeza. Era engraçado que alguém se pronunciasse, alguém com responsabilidade se pronunciasse sobre isso, mas com certeza que não se vai pronunciar. Agora, a exceção, só mesmo para terminar, Vanessa, a exceção portuguesa, também por este andar, também vemos que a exceção portuguesa acaba por ser, Portugal é que acaba por ser a aberração dentro da CPLP, e não os outros países é que estão a infringir alguma coisa que devia unir, que os devia aproximar de Portugal. Portugal é que parece apenas estar unido neste voto contra a Rússia, nesta matéria, não especificamente por causa da Rússia, mas apenas por manter uma ligação de interesse económico direto com a Europa, por causa dos fundos e
por causa de uma série de dependências que temos face à Europa, que nos convém que o dinheiro continue a chegar e por isso o governo, com a hipocrisia que caracteriza os senhores que mandam nele, assume esta posição toda inequívoca, depois de ter estado em conluio 6 anos com partidos comunistas, assume esta posição pró-ucraniana e pró-liberdade e pró-respeito da soberania dos povos. Parece-me muito mais por razões de estética e que para que os dinheiros continuem a chegar. Porque ontem e hoje discutiu-se o programa de governo e o caminho que isto está a tomar, o nosso caminho, o caminho de Portugal, é mais uma vez o reforço do socialismo, o reforço do estatismo, o reforço da pobreza e o reforço do atraso de vida. Portanto, nesse aspecto, Portugal está muito ligado aos países da CPLP, não está muito diferente e podia perfeitamente ter-se abstido na votação lá do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Não o fez, porque não lhe convinha fazer. E em matéria de convicção, acho que Portugal está mais próximo desses países, na verdade, do que esses países deveriam estar próximos de um Portugal ocidental, de um Portugal próspero, de um Portugal realmente interessado em crescer.